Ok, vamos abrir então a nossa Bíblia em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, a partir do versículo 36. Atos 9, versículo 36. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, Lida, que é uma outra cidade, era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir conosco. Pedro atendeu e foi ter com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-se, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Curtidor é um homem que mexe com couro. Então, ele fazia cintos, roupa de couro. Fé e ação, fé e obras. A Bíblia, ela fala sobre a conjunção dessas duas palavras. Que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. A fé sem obras é morta. Mas obras sem fé é o quê? Eu servi o quartel em 1997. Servi 1 ano, 1 mês e 20 dias. Foi tenebroso. Eu não quis servir. Eu fui pego, olha só. Foram os piores meses da minha vida. Mas algumas coisas boas eu tirei para mim. Atrás do comando, onde ficava o coronel, tinha uma estátua e tinha uma frase ali embaixo que dizia mais ou menos assim: vivo, bem vivo, é alguém que morto é como se faz como símbolo que retine. Era uma frase mais ou menos assim. O que essa frase quer dizer? É que existem pessoas que, até mesmo depois de mortas, deixaram um legado, e esse legado ainda ressoa. Nós sempre estamos diante dessa conjunção de fé e obras. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, e porque eu creio em Jesus, eu faço o que faço, eu sou como eu sou. Mas existe uma maneira errada de nós conjugarmos a questão das obras na nossa vida. É quando eu quero, por meio daquilo que eu faço,
não apontar para Jesus, mas apontar para mim. Então, eu ligo para Raquel. Eu me importo com a Raquel. Eu estou aqui, não, Raquel, e aí, como é que você está? Então, você está precisando de alguma coisa? Não sei o que lá. Mas estou fazendo isso, por quê? Porque eu quero que a Raquel me tenha na mais alta estima e consideração. Então, a minha motivação não é a Raquel, mas sou eu mesmo. E aí, irmãos, o que é mais complexo é o fato de que, vou falar baixinho, Deus conhece todas as coisas. Deus conhece os intentos do meu coração. Deus conhece a motivação do meu coração. E às vezes, por eu ser uma pessoa mal resolvida, por ter um problema de autoimagem, eu preciso fazer coisas pelos outros para ser lembrado por elas e ser respeitado por elas e ser notado por elas. Existem pessoas que vivem uma roda viva e é uma dinâmica tão complexa que elas acabam se cansando. Porque chega uma hora que você pira. Porque você precisa ser aceito, você precisa ser reconhecido, você precisa ser notado, e você faz. Mas sabe qual é o problema? É que quando eu faço por alguém, e esse alguém, por algum motivo, não corresponde à minha expectativa, como que eu olho para essa pessoa? Frustrada. Eu fico frustrado. Porque o meu discurso, qual foi? Mas eu faço tanto por ela, por que ela não me respeita? Por que ela não me valoriza? Por que ela não reconhece? E aí você percebe que o problema do meu coração é evidenciado, porque Jesus disse: o que a tua mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Quando eu faço bem a alguém, eu não espero nada em troca. Eu simplesmente faço porque isso é um fruto da fé que eu tenho em Jesus. E fruto vem. Uma árvore não se esforça para frutificar, ela simplesmente frutifica. Quando? No tempo certo. A nossa fé, ela frutifica. E sem que a gente se esforce para isso. E aí a gente está aqui diante de um texto de uma mulher que, segundo o próprio texto, afirma que ela era uma mulher notável. O texto utiliza essa palavra. O versículo 36 diz que havia em Jope uma mulher, uma discípula, chamada Tabita, que traduzida é Dorcas. Dorcas, ela realizava continuamente muitas obras de compaixão e bondade. Só que naqueles dias, Dorcas adoeceu e morreu. E aí, as pessoas levaram Dorcas ao cenáculo e colocaram ela deitada ali. Jope, só para que você entenda, eu vou falar um pouquinho desse contexto para a gente se situar. Jope, ela ficava em torno ali do lago, do mar Mediterrâneo. Ela ficava aproximadamente 56 quilômetros de Jerusalém. Jope era uma cidade portuária que, inclusive, lá no Antigo Testamento, serviu a Salomão
quando ele precisou enviar madeira para o Líbano. E também nós sabemos que o profeta Jonas embarcou em Jope num navio. Os habitantes de Jope ouviram o evangelho através de Filipe. E dentre essas pessoas, essa mulher, Tabita, Dorcas, ouviu falar de Jesus. Dorcas, na verdade, Tabita é um nome em aramaico e Dorcas é um nome grego. E era muito comum naquele tempo as pessoas terem dois nomes, um nome em aramaico e outro em grego. Tabita significa gazela, e em grego era Dorcas. Só que Dorcas, ela era uma verdadeira discípula de Jesus. Ela vivia o seu cristianismo em tudo que ela dizia e realizava. As ações de Dorcas estavam alinhadas com a sua fé. Dorcas, ela era conhecida porque ela era alguém dedicada aos pobres. E é interessante, né? Porque hoje a gente falar de pobre, parece que pobre foi colocado numa agenda política Y e determinadas pessoas não pudessem falar de pobre. Não, nós precisamos falar de pobres. Os pobres estão na Bíblia. A verdadeira religião, segundo o Senhor Jesus, é acolher os pobres nas suas necessidades e as viúvas. Jesus, ele fala sobre isso. Por quê? Porque eram as pessoas à margem da sociedade. As viúvas, elas não tinham como trabalhar. E Dorcas, o que ela fazia? Ela fazia túnicas para as viúvas. Ela preparava roupas para aquelas mulheres que não tinham como se vestir. Ela era conhecida porque muitas pessoas foram vestidas por ela. E quando eles souberam que Dorcas morreu, essa notícia ela chegou de uma maneira muito triste e veio como um raio ali. Nossa, morreu aquela mulher que nós tanto amávamos, aquela mulher que tanto fazia o bem e aquela mulher que não almejava glória para si. Uma mulher que refletia a Cristo em tudo que fazia. Uma mulher que não disputava reconhecimento, mas era uma sombra. Uma mulher que não queria aparecer. Ela queria abençoar. Ela não queria reconhecimento e notoriedade. O que é interessante aqui, eu ouvi uma frase há um tempo atrás, que dizia mais ou menos assim: quando nós cuidamos do nosso relacionamento com Deus, Deus cuida da nossa reputação. Existem pessoas que vivem correndo atrás de reputação, de reconhecimento, de fama. Mas fazem isso porque se esqueceram de cultivar um relacionamento com Deus. Mas quando você cultiva um relacionamento com Deus, de intimidade, o próprio Senhor cuida da sua reputação. E era isso que Dorcas vivia. Dorcas não estava preocupada com a sua reputação. A preocupação de Dorcas era ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas. E quando ela morre, a sua morte é grandemente sentida pelas pessoas de Jope. As pessoas ficaram extremamente tristes. E aí, a gente vê aqui, em primeiro lugar, o testemunho de generosidade que Dorcas deixa para mim e para você. Ela foi uma mulher de destaque porque ela tinha uma vida com Deus e a sua vida com Deus
a levava a ter uma fé que frutificava. E nós devemos nos perguntar, cada dia, como que nós temos vivido a nossa vida? Porque muitas vezes a nossa vida aponta para nós mesmos. Muitas vezes a nossa motivação em vir à igreja somos nós mesmos. Muitas vezes a nossa motivação em fazer coisas para Deus somos nós mesmos. Muitas vezes a nossa motivação em ajudar o próximo somos nós mesmos. Nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser respeitados. Mas ei, você não precisa disso. Vamos trazer o Evangelho para essa conversa. A Bíblia diz: vede que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. Aquilo que Cristo fez na cruz, ao morrer a nossa morte, através da obra de Jesus, dos méritos de Jesus, do sacrifício de Jesus, eu e você que cremos nele, nos tornamos, aos olhos de Deus, justos. Ou seja, a verdade é, pelo sacrifício de Cristo, pelos méritos de Cristo, por aquilo que Cristo fez, eu hoje me tornei justo aos olhos de Deus. Logo, eu posso cessar com essa dinâmica do meu coração de querer ser reconhecido, de querer ser respeitado, de quando eu entro num embate com alguém, eu exigir que a pessoa me peça desculpa, porque é fundamental que eu termine essa briga por cima. Não. O que o Evangelho diz que eu sou? Filho, justificado. Se você fala mal de alguém, pouco importa, porque aquela pessoa não é o que você diz que ela é. Aquela pessoa que crê em Jesus, ela é filha de Deus, justificada, lavada, remida. E isso se aplica à sua vida. Você que crê em Jesus, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não precisa depender da aceitação das pessoas. Seja livre para viver a sua nova identidade em Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu fui justificado pela obra de Cristo na cruz por mim. Eu creio em Jesus e por isso eu posso dizer que eu fui justificado. Agora, aos olhos do Pai, eu me tornei alguém justa. O castigo que me traz a paz, recaiu sobre Jesus. Ele pagou o preço para que eu pudesse agora me tornar justo aos olhos do Pai. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não diz a respeito daquilo que você faz. Eu preciso parecer bom, eu preciso fazer coisas boas, eu preciso resolutamente ligar no aniversário da irmã fulana de tal, porque senão ela vai pensar mal de mim. Ei, para com isso. Para com isso. Você não precisa fazer coisas para ser reconhecido pelos outros. Você precisa crer em Jesus. Nós devemos nos perguntar, como nós estamos vivendo as nossas vidas? E essa é uma pergunta importante, sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida atirando para tantos lados, vivendo uma vida tão corrida, fazendo tantas coisas, porque nós temos motivações obscuras no nosso coração. Mas quando nós entendemos, à luz do Evangelho, que nós somos filhos, eu agora, pela fé, começo a ter uma outra agenda. Eu
frutifico. Eu quero ser uma bênção. Eu quero fazer o bem, porque eu vivo o bem no meu coração. Eu sigo a Jesus, e porque sigo a Jesus, eu quero fazer aquilo que Ele faria no lugar onde eu estou. Eu quero ser uma carta viva, uma resposta de Deus, um instrumento de Deus, onde Ele tem me colocado. Ai, irmãos, os nossos frutos, eles não dizem sobre nós mesmos. Os nossos frutos espirituais, eles apontam para Deus. Eles glorificam a Deus. Foi essa a experiência de Dorcas, uma mulher que frutificava para a glória de Deus. O texto ele continua e no versículo seguinte, a gente vê que Pedro, quando soube que Dorcas tinha morrido, ele vai. Quando Pedro fica sabendo, ele que está numa cidade próxima, o texto diz que ele para tudo que ele estava fazendo e ele vai. A cena ali do clamor das viúvas e a pronta resposta de Pedro mostram para nós duas coisas. Primeiro, quando nós oramos, Deus move situações. Eu estou aqui, nesse quadradinho, mas quando eu oro, Deus move. Ele toca no coração de pessoas. Eu já contei para vocês uma história. 2019, olha só. 2019 eu recebi um convite, assim, muito em cima da hora, para fazer um curso em Monterrey, no México. Um curso extremamente importante para mim, eu não tinha grana. A gente estava fazendo uma obra dentro de casa, não lembro, a gente não tinha grana. E assim, você sabe que passagem de avião em cima da hora é caríssimo, ainda mais uma passagem internacional. Na época, eu fui cotar a passagem, porque não era só passagem, eu ia ficar 20 dias no México. E aí, só passagem estava dando R$4.400. Quando eu olhei, eu falei, não tem como, não vou ter condição de ir. Eu ia gastar também uns R$2.000 a R$3.000 lá. Eu falei, olha, vou desistir. E aí minha esposa, as mulheres têm sempre mais fé do que os homens, né? Minha esposa falou assim, André, por que você vai desistir? Conversa com algum amigo seu. Por exemplo, você tem alguns amigos que moram nos Estados Unidos. Eles ganham em dólar. De repente, alguém pode te ajudar a comprar uma passagem. Eu me lembrei de um amigo meu, André. Também André. Liguei para ele, André, o lance é o seguinte, cara. Cara, eu recebi um convite para fazer um curso que seria extremamente importante para mim. Antes disso, eu tinha orado e falei, Senhor, faz a tua vontade. Eu quero ir, mas eu não sei como. E aí fui falar com o André e falei, André, está acontecendo isso. Aí o André olhou para mim, pelo telefone, e falou assim, André, deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu estava na igreja e o pastor pregou o seguinte, que muitas vezes Deus coloca diante da nossa vida uma oportunidade de nós participarmos de algo que Ele está fazendo. E quando essa oportunidade for colocada diante dos nossos olhos, nós precisamos agarrar e participar. Porque se Deus apresenta aquilo para nós, é porque Ele quer que nós nos envolvamos com aquilo. André, disse ele para mim, que dia que você precisa viajar? Eu vou comprar agora a sua passagem. As lágrimas desceram na hora. Desceram por conta da minha incredulidade. Porque eu olhei e falei assim, cara, como eu sou um cara sem fé. Quando nós oramos, Deus move as pessoas.
Aquelas amigas de Dorcas que choravam pela sua morte estavam reunidas em oração naquele cenáculo, orando. E sabe o que aconteceu? Enviaram 2 homens a Pedro, e Pedro veio. E Pedro saiu de onde estava. Pedro se viu movido por Deus, porque aquelas mulheres oraram. E eu queria perguntar para você uma coisa muito séria agora. Muito séria agora. Por que você tem parado de orar? Por que você não tem orado com mais fé? Ou você duvida do poder de Deus? Ou você não crê que Deus move, que Deus abre portas, que Deus faz, que a última palavra é dele? Ora. Fala com o Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho orado há muito tempo. Então, se você tem orado há muito tempo, é porque Deus quer que você continue orando por muito tempo. Mas Ele vai te responder no tempo dEle, da maneira dEle. Ora! E o texto diz que Pedro chegou ali. Pedro, versículo 39, atendeu e foi com eles, e tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, e chorando, mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com eles. O versículo 40 diz: mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Gente, isso aqui é algo espetacular. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que Pedro pediu o que tinha que ser pedido. Pedro não pediu para ele. Pedro não estava apontando para ele. Eu acho até interessante a ação de Pedro. Saiam todos daqui. Saiam todos daqui. Não quero ninguém aqui agora. Em outro sentido, talvez se Pedro fosse um cara que quisesse a honra para ele falasse assim: olha, fiquem todos de olhos bem abertos agora e vejam o que vai acontecer. Eu vou me ajoelhar agora e vou orar ao Senhor. Não. Por favor, saiam todos desse cenáculo. Se ajoelha. Ele ora. E Deus responde a oração. É interessante as palavras de Jesus, quando ele fala: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nesse mesmo texto, Jesus ele fala sobre aqueles religiosos que se levantam com as suas vestes talares e oravam em público nas praças, falando em voz alta. E Jesus mesmo disse: esses já receberam a recompensa deles. O quê? A notoriedade dos outros. Mas vocês, entrem no quarto, fechem a porta, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Humildade. Humildade. Irmãos, nós precisamos ter um coração humilde diante de Deus. Nós precisamos ter um coração que não se preocupa em apontar para nós mesmos, mas um coração que se preocupa em apontar para o alto. Porque quanto mais você perde tempo apontando para você mesmo, você deixa de viver aquilo que Deus quer fazer na sua vida. É duro isso, não é? Quantas vezes nos deparamos com pessoas ao nosso redor que têm pedido por ajuda? Você tem passado pelo caminho de pessoas que hoje precisam de ajuda. E Deus tem te colocado. Você é a resposta. Você será o instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Você foi chamado por Deus para
ser uma bênção ali. Deus não te chamou para você ser reconhecido por essa pessoa e notável por ela. Não. Deus te chamou para que você seja uma bênção ali, um instrumento nas mãos de Deus. A oração não é apenas uma forma de nós lidarmos com as nossas lutas e dificuldades, mas a oração, ela é também um canal pelo qual Deus pode nos capacitar e agir e trazer transformação à vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Eu preciso te dizer uma coisa muito séria. Você precisa orar pelas pessoas que estão em volta de você. Nilceia, você precisa orar pela Cristiane, pela Bárbara, pela Maiara. Rose, você precisa orar pelo Mateus, pelo Samuel. Viviane, você precisa orar pela Alícia, pelo Rafael. As pessoas que Deus tem colocado à sua volta, você precisa orar por elas. Deus tem te colocado nesse lugar, nessa posição. E é você. E quando você ora, guarda isso. Deus, ele move todo um contexto. Não foi assim na vida de Dorcas? As amigas dela oraram por ela e Deus fez Pedro sair de uma outra cidade para chegar ali. Não para de orar. Não pare de orar. Não deixe de orar. Porque quando Deus decidir agir, Ele agirá. Mas enquanto Deus não age, Deus está moldando e lapidando o seu coração. Irmãos, a ressurreição de Dorcas, para a gente terminar, é um lembrete para nós. Um lembrete da esperança que nós temos. A ressurreição de Dorcas é um lembrete verdadeiro de que a esperança que a gente tem em Jesus transcende aquilo que a gente vê aqui, as limitações da vida terrena. Pedro chega ali naquele lugar e, cheio do Espírito Santo, ele ora, ele clama, ele se ajoelha e ele fala: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, se senta. E o versículo 41 diz assim: ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, que sofriam muito com a morte de Dorcas, apresentou agora Dorcas viva. E isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Nota bem, olha só que interessante. As pessoas não começaram a ter a Pedro como um curandeiro. Não. As pessoas creram no Senhor. Você entende? Olha, começa a orar assim: Senhor, aquilo que eu faço, não permita que isso se volte para mim, que isso traga honra para mim, mas, Senhor, que tudo que eu fizer aponte para o Senhor, que seja o nome do Senhor conhecido, que as pessoas creiam em Jesus. Eu quero que, através da minha vida, que a minha vida seja uma plataforma onde o teu nome seja conhecido, seja lançado a muitos e muitos corações. Eu quero, Senhor. Eis-me aqui. Toma a minha vida. Nas adversidades, nas lutas que a gente enfrenta, é fácil a gente perder a esperança e muitas vezes nos sentirmos totalmente desamparados. Mas quando a gente se lembra da ressurreição de Jesus, nós cremos que a última palavra vem do Senhor. Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Às vezes na nossa vida, alguns sonhos morreram e ficaram para trás. Mas quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Jesus,
Quando nós colocamos os nossos sonhos nas mãos de Jesus, quando nós colocamos o nosso coração nas mãos de Jesus, por mais que algumas coisas tenham ficado pelo caminho, Jesus pode trazer à tona aquilo que se perdeu. Como que isso se encaixa hoje no seu coração? Será que existe alguma coisa que foi perdida na sua vida? Ora, se volta para o Senhor. Coloque isso nas mãos do Senhor. E creia que Deus, Ele tem o poder de fazer um movimento santo e trazer à existência aquilo que se perdeu. Que você hoje volte para sua casa, descansando no Senhor. Porque, olha, existem coisas que a gente faz assim. Outro dia eu estava andando com uma mochila pesadíssima. Eu ia pegar um voo, eu estava muito atrasado, eu estava com uma mochila e uma mala. E aí, de repente, eu me lembrei de uma coisa. Eu me lembrei que a minha mochila, ela tem uma alça que eu posso colocar presa naquele lugar que a gente segura a mala. E eu fiz isso. E eu que estava com uma dificuldade de andar, eu falei, agora estou voando aqui, porque eu andei muito mais rápido, porque eu tirei um peso de sobre mim, um fardo. Quando a gente ora, sabe o que a gente está fazendo? Você está tirando daqui do teu coração e está colocando para o Senhor. Volta leve para sua casa hoje. Coloca para o Senhor o que você precisa colocar nessa manhã. O que você precisa colocar diante de Deus hoje? O que você precisa colocar para o Senhor hoje? Vamos ter um tempo de oração? Eu sei que existem pessoas aqui nessa manhã que precisam colocar para o Senhor alguma coisa que está pesando no coração. Abaixe sua cabeça. Fala com o Senhor nessa hora.